pegando um gancho de mais uma entrevista de podcast envolvendo o Caio Fábio. Caio Fábio. Você sabia que de 100%, até 30% do que o Caio Fábio fala, eu concordo? Até 30%. Para concordar com 100%, ele teria que declarar ateu e deixar de falar besteira acerca da crença dele. Porque para mim ele é ateu. É uma opinião minha. Para mim ele é mais ateu do que nós. Mas ele tem aí recorde de venda de livros, publicações, e tem muitos seguidores que são ainda alienados, que sustentam ele. Ele não é besta. Quem quer pegar o passarinho não vai dizer show, passarinho. Show. Vai quietinho, quietinho, quietinho. Como quem não quer nada, camuflado, e pega. Eu costumo dizer que o Caio Fábio é igualmente aquele ditado bem da roça, que meu pai usava muito. Nem caga e nem sai da moita. Ou então, aquele ditado um pouco mais pesado. Nem transa e nem sai de cima. Esse é o Caio Fábio. Mas, em compensação, ele fala muitas coisas verdadeiras a respeito do sistema escravocrata, mentiroso, acerca da mentira religiosa dentro do sistema pentecostal, neopentecostal, o sistema que sempre enganou todo mundo no Brasil. Vamos ouvir aqui, porque este vídeo tem um tema, o vídeo dele tem um tema aqui no canal que eu estou reagindo. É pouco que eu reajo a esses vídeos, apenas um pouquinho, depois eu deixo aqui sempre o link do canal em que eu estou reagindo, e o canal que eu estou reagindo é Despertamente. Despertamente. E eu vou deixar o link aqui do canal Despertamente. Vou pegar só algumas coisinhas aqui. Não é o vídeo todo, não. É um pedacinho só. E eu faço pausa sempre para que eu possa comentar, até porque isso é bom para o meu canal. Que a minha fala aqui, ela tem que ser um pouco mais do que a da pessoa que eu estou interagindo aqui através de vídeos que não são meus, deixando bem claro. Vamos lá. Tá escrito assim: você sabia que o Deus da Bíblia não é o Criador? Olha, vamos ver o que é que Caio Fábio vai falar. Vamos lá, vamos ver. Começar daqui. Vamos lá. Tem gente que diz: o senhor prega esse evangelho da graça de Deus, é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como... Esse evangelho da graça que o Fábio fala que ele prega é uma mentira, viu? Na minha opinião, é uma mentira. Isso aí esse é o subterfúgio dele e é ali a camuflagem dele no meio ainda religioso. Mas ele sabe que não existe graça nenhuma desse Deus, desse Cristo. Ele sabe disso mais do que nós. Mas ele vai sustentar isso. Mas ele fala coisas importantes aqui. Como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas não tem nada a ver muito com arqueologia. A arqueologia é a busca para saber se existiu alguma coisa. Mas o Caio Fábio, ele joga isso aí no meio da arqueologia, mas antropologia, tudo certo. E as histórias, é verdade. O povo crente não estuda mesmo as histórias. Vai pelo que está escrito. Está escrito, eles seguem. Judaicos, por exemplo, o Deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai. Sim. El Shaddai. O Deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que... Na verdade, esse Deus El que ele falou traz uma versão do Deus inventado do Juarez, né? Lembra do Juarez? Tá aí na internet o besta lá, um senhor da Barba Grande, né? Que já tem vários discípulos de gente trouxa que vão para uma fazenda, para um local, para acreditar nas mentiras dele. Que ele fala que o nome certo de Deus é Yahweh. Só que ele pega uma versão disso aqui do que Caio falou. Que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El.
A própria palavra designação de Acera, que também é a mesma alusão de Azera. Acera e Azera. Na verdade, a Bíblia vem falar de vários deuses que, se você pegar as histórias e estudar as histórias no profundo dos deuses da Bíblia, da mitologia dos deuses da Bíblia, vocês vão ver que todos eles estão conectados no mesmo grupo da mitologia do Deus dos judeus, que é o destaque da Bíblia. Entendeu? Que aqui Caio está falando que este Deus tinha uma esposa e chamava Acera, e que depois tem uma alusão de quando você estuda de Azera, Astarote e outros deuses, que esses nomes aí na Bíblia, Baal, tinha Azera, tinha Astarote, tinha Adrameleque, tinha também Anameleque, Azima, Astarte, Baal Berete, também um politeísmo de os Baalins, de Baal Peor, de Bel, Neustam, Merodach, Sucote, Berote e outros deuses. Vários deuses na Bíblia se destacam e as pessoas não buscam essas histórias. E tá tudo no mesmo pacote do Deus Elohim, do Deus Yao, ou Eal, como diz o Caio Fábio, ou Yavá, Yavé, eu sou, e é tanto nome, cara, é tanto nome, é tanta coisa que tu é doido, tu é maluco, isso aí é contaminação demais pra mente humana. Elohim vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro que os crentes nunca leram, nem querem ler, e os pastores não querem. Logicamente, o que ele está falando, neste ponto, ele está certíssimo. Se você buscar as histórias antigas do Velho Testamento, dos deuses do Velho Testamento, você encontra ali um politeísmo rigoroso, que é uma quantidade coletiva de deuses, no plural. E se você for buscar a respeito das histórias dos deuses da Bíblia, você não vai encontrar um maior. Você não vai encontrar um maior do que outro. Você vai encontrar todos no mesmo nível. Até os anjos, se você não sabe, até os anjos do Velho Testamento eram divindades. Eram divindades. Então, no início da Bíblia, para quem lê, para quem busca realmente conhecimento, não é para quem sai roçando de foice por cima, não. É para quem cava de enxadeta, de picareta. Linguagem figurada. No início da Bíblia, quando tem aquele parágrafo, aquele texto, aquela passagem que diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, segundo mitologias ali, eram vários deuses. Não só 3, como está escrito lá, como o crente, o protestante, atribui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando está escrito em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, não tem nada a ver com o que está escrito: façamos o homem conforme nossa imagem, nossa semelhança. Os deuses do Velho Testamento, e Caio Fábio sabe muito mais do que eu, eles se destacavam assim, cada um para uma função. Tinha um Deus do sol, tinha um Deus lua, tinha um Deus da chuva, tinha um Deus dos raios, para tudo tinha um Deus, tudo no mesmo nível. Mesma coisa de uma empresa que tem vários gerentes, cada um para uma função. Aqui também é conhecimento, meu amigo. Aqui estudou muito sobre isso. Eu venho de lá e eu sei o que é isso. Nem saber, porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Sim. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que... Aí o Caio Fábio fala sobre isso, que ele vira herege porque os pastores têm ele como herege. Mas, na verdade, quando vai falar sobre essas histórias antigas da Bíblia, Caio Fábio não é herege, porque ele não comete heresia.
A única heresia que eu acho que o Caio Fábio comete é quando ele atribui uma verdade de um Deus e joga pra lá. E que ele tenha a fé dele que existe alguma coisa, e que existe alguma coisa que pode ser conectada com a Bíblia. Então talvez isso seja uma heresia aí fora do contexto. Mas dentro do contexto esse cara conhece muito. Então há coisas que eu concordo no Caio e coisas que eu não concordo. Eu só não concordo no Caio Fábio no misticismo dele, que ainda continua. Mas o misticismo, pra mim, é uma estratégia. Isso é que eu penso. Porque um cara igual esse aqui, na idade que ele tem, o conhecimento que esse cara tem, jamais ele vai acreditar que existe um Deus monitorador assistindo criança ser violentada. Jamais ele vai admitir que existe um Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e falou que viria. E até hoje o cara não mete a cara. Então eu não acredito em nada disso. Não vem com conversinha fiada pra cá, não, porque eu não acredito. Se eu conversar com ele pessoalmente, falei, Caio, eu lhe admiro muito. Aprendi muito e você fez parte do meu estágio para o ateísmo. Assistindo você no início da minha transição. Ele agradeço por isso. Agora, você é ateu. Eu chego na casa de pra mim, você é ateu, cara. Por que você não revela logo que você é ateu? Mas ele vai segurar, né? Ele tem ali ele tem ali uma pregação a respeito da verdadeira graça. Ele fala desta graça. Graça, que graça, cara. Mas foi desgraça, porque o que mais existe neste planeta é só isso. Mas passou daí a coisas que eu concordo. Quando ele vai para as histórias da Bíblia, esse cara conhece muito. Ele conhece muito quando ele fala sobre os deuses, aí o politeísmo, ele conhece muito. E vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia de Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa. Porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem gente canalha ali, com exceção de uns poucos, não é? É rei perverso, é gente que matava. E outra coisa, além da genealogia só ter gente ruim, Caio deveria deixar claro que a genealogia vai dizer que Jesus não nasceu de uma virgem. Tá na genealogia, são duas genealogias. E Caio tem que dizer também por que tem pessoas diferentes, com nomes diferentes na genealogia do outro. Por exemplo, na genealogia de Mateus, Jesus, ele vem de uma descendência. Na genealogia de Lucas, ele vem de outra descendência, porque tem pessoas diferentes lá. E todas as duas genealogia, correntes sanguíneas familiares de Jesus, acaba em José e não em Maria. O que José tinha a ver? José não era apenas o esposo de Maria que tinha que aceitar Maria com o fruto de um espírito no ventre? Aí o Fábio sabe disso. Então, ele vai falar sobre a perversidade dos ancestrais de Jesus, mas ele não vai falar da contradição. Ele não vai, porque ele acredita em Jesus. Filho, é gente idólatra para todo lado, é um negócio horroroso. E até os melhores, como Davi, é lindo, lindo, lindo para 3.000 anos atrás, onde todo mundo matava todo mundo, ele matava menos, era um cara mais sensível, mais humano em algumas coisas, mas cometeu as barbaridades que eu dou graças a Deus que meu pai nunca nem em pesadelo sonhou em praticar. Sim. Você vê, por exemplo, Abraão, herói da... Pronto. Você vê que o Caio, ele é seguro. Ele é seguro. Ele vai falar sobre Davi. Cara, quando eu vejo um crente, eu já ouvi muito isso em tribuna, eu venho de lá e sei disso. Quando eu vejo um crente dizer que Davi é segundo o coração de Deus, em outras palavras, está dizendo Deus é um Deus perverso. A história de Davi na Bíblia é uma história. Caio falou que ele fazia algumas coisas boas, mas o que ele fez de ruim foi pior, cara. Pior, se você não sabe. Davi, ele colocou o amigo dele na frente da guerra pra morrer e tomou a mulher do cara e engravidou a mulher sem a mulher querer. É, a história de Batseba e a história de Urias. Lê lá pra vocês verem. Davi, pra casar com uma das filhas de Saul, logo no início, ele jovem, segunda história. Isso nunca aconteceu, gente. Isso é uma história. Talvez Davi tenha acontecido um cara que era de guerra, que poderia ter sido rei de Israel, não tem nada a ver com a Bíblia. Ali tá tudo inventado. E Caio Fábio sabe disso. Mas rei Saul falou, não, vai lá na terra dos filisteus e traga 100 prepúcios. 100 prepúcios. Você sabe o que é prepúcio, né? Estuda que você sabe. E ele foi e trouxe 200. Ele cortava assim as genitálias com saco com tudo e colocava dentro de um saco e trazia. Cara,
Esse cara derramou tanto sangue, segundo a história, que ele não foi nem digno de fazer o templo. Nem digno. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas dizem Davi, segundo o coração de Deus, o homem escolhido de Deus. Aí só pregam naquele texto que Samuel está ungindo Davi para ser rei porque rejeitou Saul. E por que Deus rejeitou Saul? Aí o crente não sabe por que Deus rejeitou Saul. Porque não matou. Não matou do jeito que ele pediu para matar, principalmente inocentes lá na terra dos amalequitas. Aí por conta que ele poupou algumas coisas, que era para matar todo mundo, derramar o sangue de todo mundo, inclusive de crianças de peito. 1 Samuel 15:3. Aí ele rejeitou Saul como rei. A única desobediência de Saul que tem na Bíblia. Só isso. Aí agora quem vai ser rei? Davi, que vai fazer pior. Davi matou muito mais. Caio Fábio é um cara que ele tem, assim, um conhecimento muito grande. Só que ele é um cara que ele é 30% racional e 70% ele ainda é impregnado com a crença. E ele se dá muito bem com os ateus, e nada contra o Caio, não. Eu acho que o Caio ajudou muitas pessoas chegarem ao ateísmo e agnosticismo. Não sistema, mas ideia de que não há Deus nenhum. Caio Fábio ajudou muito. Então ele sabe disso. Só que ele não vai bater no peito e dizer, eu sou ateu, não acredito em nada disso, porque eu estudo história da Bíblia e sei que isso tudo é uma farsa. E aí vai. Então tá aqui mais um vídeo, não vou reagir, mas eu só reagi aqui 3 minutos. 3 minutos desse vídeo. Mas vou deixar aqui o tema, a descrição, eu vou deixar aqui o link na descrição, na parte inferior aqui do vídeo, você procura lá se você quiser chegar aqui e vou encerrar o vídeo e dizer para vocês o seguinte, que aqui neste canal também tem conhecimento, a gente tem um pouquinho de conhecimento, não é porque eu trago comédia, que eu brinco, que eu falo a língua do povo, que eu falo muito a língua do povo, que eu não tenho conhecimento do que eu falo aqui não. Um abraço, fique na paz. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações, com mais um vídeo tão sensacional quanto esse. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.